Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje eu tenho aqui a honra e a alegria de receber uma querida amiga já de muitos anos, Karenina Bispo, ex-presidente da OJUS DF, oficial do TJDFT, já há bastante tempo, com inúmeras questões que podem contribuir com os oficiais de justiça do Brasil todo. Karenina, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Eu é que agradeço o convite. Karenina, queria primeiro ouvir de você, assim, porque até alguns anos atrás nem se falava muito, assim, no concurso de oficial de justiça. O que deu, assim, o pensamento em você para escolher essa profissão, assim? Que momento que isso aconteceu, você pensa, não, é isso que eu quero fazer para minha vida? Eu lembro exatamente quando foi, o dia que foi, a hora que foi. Estava na faculdade de Direito ainda, e a gente estava falando sobre a vida do oficial de justiça, né? E é um mito que se tem sobre a vida do oficial de justiça, né? Da facilidade que se é ser oficial de justiça. E eu estava chegando na casa de um colega, entrando num corredor, eu falei assim, pois eu vou ser oficial de justiça. E isso passou. Eu tentei todas as carreiras da AGU, e no meio do caminho eu fiz o concurso do TJ. Passei. E estou aqui até hoje, e é uma carreira que casou exatamente comigo. Olha, coisa boa, né? A gente consegue, assim, se identificar, né? E para nossa alegria, né? Porque você contribui muito aí com os oficiais no dia a dia, com inúmeras reflexões e ponderações para o aprimoramento, né, do nosso cargo. E assim, quando você pensou nisso, né, em fazer o concurso de oficial de justiça, quando você entrou mesmo no cargo, era aquilo que você estava imaginando ou você viu muitas diferenças? Fora a ilusão que é passada para o restante dos colegas e da sociedade do que é ser oficial de justiça, não foi diferente do que eu achei que fosse. Árduo, desafiador. O início é completamente desafiador, né? Você chegar lá, tá aqui, toma seus mandados, vai para a rua. Isso é muito desafiador. A minha sorte foi estar numa circunscrição em que as pessoas recebiam quem chegava com todo o apoio. Vamos ali que eu vou te mostrar como é o setor. Vamos ali que eu vou te mostrar como é que é fazer uma penhora. E foi nesse esquema que eu cheguei. Que ano que você entrou? Em 2009. 2009? Foi um concurso grande que teve. Foi o mesmo que eu entrei, né? Que aí foi em 2007 que a gente começou a fazer as provas, né? Isso. E aí foi chamando, né? Em 2009. Eu fui chamada em maio de 2009. Olha só que coincidência. Eu fui 2 de abril de 2009. Então foi um pouquinho... A sua posse? Minha posse, 2 de abril de 2009. A minha foi 6 de maio. Um mês depois. Então tem praticamente 14 anos, né? 14 anos? 14 anos, já dá para aprender um monte de coisa, né? Então, assim, praticamente a sua experiência foi a mesma na minha, assim, na forma de ingresso no tribunal. Eu achei estranho, assim, eu vim da Polícia Rodoviária Federal, né? Assim, eu entrei na PRF em 2002, fiquei até 2009 lá e vim para o tribunal. E aí, lá na PRF, quando eu entrei, eu tive um curso de formação de 4 meses. Interno, morando lá, com aula de manhã, de tarde, de noite. Assim, às vezes entrava para o final de semana, com toda a formação ali do que o PRF vai precisar na rua. De abordagem, da parte toda de direito, da legislação específica ali, legislação de trânsito, legislação ambiental, enfim, tudo que se imagina assim, não, isso aqui é o que o PRF precisa, né? Quase uma especialização. É quase uma especialização, né? Aula de tiro, né? De arma longa, arma curta. E aí eu entrei no tribunal, né? Assim, sempre pensando, né? Vamos evoluir na carreira, né? Vamos para uma carreira específica ali, bacharel em Direito. Só que quando eu entrei, que aí como é que é o curso de formação? E o curso de formação era uma semana, só tendo aula de tarde, por mais que as pessoas até tivessem boa vontade ali no curso de formação. Mas assim, não era nada do que vai ser o trabalho do oficial de justiça no dia a dia. E a gente enfrenta tantas coisas no dia a dia. Então eu fui sendo
surpreendido assim negativamente até dentro da carreira, Uhum. porque a gente pensa assim, não, eu vou chegar lá, vão me preparar para eu ter esse trabalho, porque na verdade há uma diferença muito grande, não sei se você sentiu isso também, entre a legislação processual ali do que a gente estuda nos bancos de faculdade e quando a gente vai para a prática mesmo da rua. Você também sentiu esse distanciamento e até essa necessidade, como você falou, ainda bem que o pessoal me recebeu muito bem lá no fórum, porque a gente acaba aprendendo muito com os colegas Sozinho. mais antigos, né? E Uhum. sozinho, né? Foi dessa forma também com você? Ah, teve uma discrepância, né? E eu atribuo isso à legislação ser uma legislação para os advogados. Para os advogados, para os juízes, não para o cumprimento dos mandados. Na legislação está lá que o mandado tem que ter tais requisitos, que ele no provimento está dizendo quando que ele tem que ser cumprido, por que que ele tem que ser cumprido, por que que ele não pode ser devolvido sem cumprimento. Mas o como se dá o cumprimento não está na legislação. Essa é a prática que está no dia a dia. Hoje a gente tem colegas de outros estados que estão fazendo escola de oficiais de justiça, que é muito benéfico, principalmente para uma unificação de procedimentos, que eu vejo que é um grande desafio para a gente aqui, é unificar procedimento. Mas a legislação não está ali para dizer como que você vai fazer aquela penhora, como que você vai fazer aquela busca e apreensão, como que você vai lidar com os dramas da vida real que estão lá na rua. É verdade, assim, até questões que as pessoas às vezes nem pensam muito. Por exemplo, não, vou fazer um despejo. Tá, mas tem que tirar os bens do local. O Poder Judiciário tem caminhão para fazer isso? Tem pessoas para carregar os bens? Não, não tem. Não, Então quem é que vai fazer isso? isso é a parte que tem que É a fazer. parte. Aí o oficial de justiça vai colocar a parte para fazer. Então a parte Uhum. tem que colocar. Mas às vezes acontece de a parte ser responsável por carregar bens que são da outra parte. Uhum. E aí, né, no meio do caminho, aí não entrega. Olha a quantidade de coisas que vão surgindo, né? Outra coisa, aí precisa fazer um arrombamento. Aí o pessoal imagina muito aquela cena, né? Pesão Pé na na porta, porta. né? E não é nada disso, né? Então a parte tem que chegar lá com um chaveiro. Mas onde é que isso está escrito, né? Não está escrito. Então, assim, não está escrito em lugar nenhum. Esse está só no dia a dia de quem começa a atividade de oficial de justiça. É uma expertise que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, vendo como os outros fazem, claro, interpretando ali a legislação, vendo Uhum. decisões, mas há um conhecimento muito específico dos oficiais, né? A gente acaba até ensinando para os advogados como é que é feito É. no dia a dia. Às vezes o pessoal pergunta, doutor, nunca fiz esse tipo de diligência, como é que é feito mesmo, né, na prática, né? E isso aí é muito, muito interessante, porque é uma profissão que ela vai se consolidando cada vez mais com um conhecimento específico mais aprofundado até que o direito. O direito é a base, Uhum. né, para a gente saber como atuar, mas precisa de conhecimento em mais áreas também, né, e da prática da forma de funcionamento dos processos, né? Você sentiu também essa dificuldade, essa necessidade de conversar com os colegas mais antigos? Muito, muito, muito. E a gente vê isso com os que estão chegando. E a gente falando, olha, presta atenção, que não é assim que se faz. Não é verdade, né? Às vezes vai mais afoito assim, né? E falando, calma, né? Carolina, e assim, você, em determinado momento da sua carreira, você sempre foi muito batalhadora pelos oficiais, você sempre participou de tudo, sempre buscou ser, e como é, uma profissional exemplar para todos nós. E assim, mas em determinado momento, você resolveu entrar para os cargos de representação e desempenhou um papel muito importante também na luta pelas melhorias para os oficiais de justiça. Em que momento você achou assim, não, agora é o meu momento, a situação que eu quero contribuir, assim? Quando é que deu esse estalo? Não foi assim, planejado, né? Uhum. Que acho que nunca é planejado. É, na greve de 2015, eu lembro que era uma greve geral, né? E estava tendo umas reuniões no Hotel Nacional. E eu falei assim, não, eu vou. E cheguei lá, aquele tanto de analista, técnico, e dois oficiais de justiça. Eu e a Eliane. E o povo falando, eu falei assim, não, gente. E eu lembro que eu levantei para falar
e falei da importância dos oficiais de justiça naquele lugar e que éramos nós que estávamos sustentando aquele movimento grevista, que era total realidade naquele momento. Nós sustentamos o movimento grevista inteiro. Todo mundo voltando a trabalhar e os oficiais de justiça lá. Foi por um triz. É verdade. Foi por um triz. Mas foi naquele momento. E eu acho que depois daquilo ali, algumas movimentações minhas em grupos específicos, que na época eram no Facebook, eu acho, nem lembro. Você me fez o convite para estar na chapa para a associação. Então, foi um convite seu que me levou a falar assim, isso é legal. Eu fico Vou bem começar honrado. por aqui. Fico muito honrado por isso, né? Porque a sua participação foi relevante. Aliás, continua sendo, né? Porque eu acho que você já vinha batalhando com todo mundo. Aí você entrou, conheceu como é que é a atividade de representação. Depois, né, por várias razões, né? Enfim, pessoais, você resolveu não participar mais dentro da direção, mas você continua atuando muito em prol dos oficiais de justiça. E dentro dessa experiência toda que você teve, assim, quais foram as dificuldades que você identificou para o tribunal ou os tribunais eles deferirem os pleitos que eram apresentados? Eu acho que, primordialmente, a dificuldade do tribunal é reconhecer que a gente está lá e que nós temos dificuldades. Há um certo preconceito dos colegas fora da atividade de oficiais de justiça que faz com que as nossas demandas não cheguem em quem deveria chegar. Hoje menos, porque hoje a gente vai direto na corregedoria, a gente vai direto na secretaria, a gente vai direto na presidência. Mas até então, os colegas de outras funções no tribunal têm esse distanciamento com o oficial de justiça. E eu acho que esse distanciamento, pelo fato da gente, inclusive, nem estar dentro do tribunal, né? A gente está sempre fora do tribunal. A gente não conhece os juízes, a gente não conhece os colegas das varas. A gente está sempre na rua. E esse distanciamento causou e causa esse desconhecimento da administração sobre a problemática dos oficiais de justiça. É um ponto muito, muito interessante que você levanta aqui, assim, falando do distanciamento, que é um distanciamento e, por consequência, um desconhecimento da atividade, né? Assim, não sabe das nossas dificuldades, né? Aí o pessoal ouve falar, não, eles trabalham a hora que eles querem, né? Exatamente. É como se isso fosse verdade, né? A gente trabalha na hora que o jurisdicionado está na casa, na hora que o destinatário da diligência está. Então, se a gente trabalhasse na hora que a gente quisesse, a gente nunca ia estar às 6 horas da manhã em lugar nenhum, nem 8 horas da noite, nem no sábado, no domingo, no feriado. Então, muito pelo contrário, né? A gente é até escravo do horário que as pessoas do nosso setor estão mais em casa. Exatamente. Até pela carga de trabalho, né? Esses dias eu encontrei com o Neri, né? Que era, na época que a gente Foi entrou... ele que me recebeu, inclusive. Exato, né? Nos recebeu lá. E assim, o Neri, ele defendia, né? E ele comentava isso comigo esses dias, que na época ele estava sustentando que deveria ter um limite de 60 mandados. 60 no máximo, assim, mesmo muito apertado, 80 mandados. Hoje, assim, o meu setor está batendo 200 mandados, né? Olha que loucura. Eu acho que está todo mundo entre os 120 e os 200 mandados ali. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas a média é essa. Então, assim, até o que era pleiteado praticamente saiu da realidade, né? Dobrou. E como é que você faz caber dentro da carga horária que seria a nossa com o dobro de mandados? É impossível, né? Então, todo mundo trabalhando a mais, muita gente adoecendo, a gente já levantou os dados, o número de servidores aposentados, de servidores afastados por questões médicas é maior entre os oficiais de justiça. E muitos casos, questões de saúde mental, por causa do estresse a que todos nós estamos submetidos no dia a dia. Né? Muito interessante. E, assim, Karenina, o que você percebe, assim, o que você vislumbra de diferença entre quando você entrou em maio de 2009 e hoje a gente está em 2023, finalzinho de 2023. O que você acha que mudou no trabalho dos oficiais de justiça? A rotina mudou, né?
Eu posso dizer que eu tinha uma rotina, se eu fosse fazer um comparativo daquele momento, muito mais tranquila, né? Eu gosto de pensar que a forma como a gente vê o nosso trabalho está muito ligada ao como a gente vai lidar com o volume de trabalho. Se tudo para você é um estresse, vai ser um trabalho estressante. Se cada mandado for um estresse, não tem como passar por aquilo. Eu gosto de ver os momentos de facilidade. O que me trouxe facilidade ao longo desses anos? A pandemia foi crucial nesse aspecto. A possibilidade de realizar diligências eletrônicas, né? WhatsApp, e-mail, facilitou muito. Facilitou muito. Tem uma questão sobre os meios que o tribunal não fornece, né? Isso é uma realidade, mas que não impede que muitos de nós ultrapassamos essa barreira em prol desta facilidade, que no caso, meu caso, por exemplo. Então, eu vejo com muita tranquilidade o cumprimento de 60, que seria o ideal, 80, que era o máximo, 120 e 150, que é o que eu tenho recebido atualmente. Então, é a forma de encarar o trabalho. Então, o que houve de mudança? Quando a gente entrou, em 2009, a gente recebia mandado todos os dias. Todos os dias tinha distribuição. Eu concentrava em buscar os mandados 2 dias na semana. E fazia o cumprimento dos mandados ao longo daquela semana, né? Então, os 20 dias, eles não eram o que são os 20 dias hoje. Eram semanais as nossas incursões, né? Os nossos prazos venciam ali, todo dia tinha prazo vencendo, porque a gente recebia mandado todo dia. A mudança do diário para a cota mensal, que inicialmente eu fui totalmente contra, eu pude perceber posteriormente que é um benefício, que é uma facilitação da vida, porque a gente pode concentrar o trabalho, a gente não precisa ir no mesmo endereço 2 vezes na mesma semana. Só isso já é um benefício dessas mudanças. Agora, o que trouxe de alerta foi o enxugamento do quadro, né? A não reposição do quadro pelo tribunal. Eu tenho notado um aumento no volume de reclamações dos colegas. Não que não existissem antes, mas as redes sociais deram volume para essas reclamações. Então, parece que elas estão lá todo dia, o dia todo. E a gente está deixando de ver as coisas boas e focando só nas coisas ruins dessa evolução, que não é possível de ser desfeita, né? O aumento do acesso da população às demandas judiciais, consequentemente, aumenta o trabalho do magistrado, dos cartórios e da gente que está lá na base. Isso aí é um fato. O aumento do conhecimento de que se pode entrar com aquela ação aumenta o nosso trabalho. A Lei Maria da Penha foi motivadora do maior incremento de mandados que houve. Antigamente, a gente não recebia esses mandados da Lei Maria da Penha. Afastamento do lar, eram mínimos. Só que o nível de conhecimento da população sobre o que é violência e por que ela precisa ser denunciada aumentou o trabalho do oficial de justiça.
Na verdade, assim, o acesso da população Uhum. cresceu muito nos últimos anos, né? Nossa, muito. Assim, na verdade, até voltando um pouquinho do juizado especial, né? Da justiça gratuita, né? Uhum. Juizado especial, tudo isso foram ondas, né? O pessoal, os estudiosos gostam de falar disso, as três grandes ondas de acesso à justiça. E sem dúvida nenhuma, a Lei Maria da Penha deu esse incremento enorme. O que depois a gente fica triste, por um lado, né? Para ver que a violência doméstica é uma realidade no Nossa, Brasil, muito. mas por outro. A gente fica feliz porque agora as pessoas sabem que elas podem encontrar uma solução para aquele problema, que é um problema muito sério na vida de boa parte das mulheres do país, na verdade. Sim, hoje eu acredito que 60% dos mandados que a gente recebe são dos juizados de violência doméstica. É Esse muito, volume é muito grande. é muito alto. E são mandados que precisam ser cumpridos com uma urgência, Urgência. para que não haja nenhuma lesão ali, né, para a mulher, nenhuma agressão ou eventualmente até um feminicídio, que infelizmente também os números vêm crescendo bastante, né? Sim. É uma situação muito séria. E o que você acha, Karenina, que o tribunal poderia fazer para melhorar, né, para aperfeiçoar a realidade ali, a atividade dos oficiais de justiça? O que poderia ser feito além do aumento do quadro? Que este a gente tem plena consciência de que dificilmente vai acontecer, né? Acho que a educação das varas, a educação dos cartórios, que são administrados pelos magistrados, é, é, é condição sine qua non para essa melhoria. Você tem um relato de que o magistrado não considera diligências previamente realizadas e repete a diligência, repete o mandado, isso é aumentar o volume desnecessariamente. Você dizer que a vara, com seus erros, expede o mesmo mandado 2, 3 vezes, isso é inadmissível, porque o mandado nem voltou sem cumprimento, você já expediu um novo mandado. Isso é o que atrapalha e aumenta o volume. Então, determinadas atitudes do próprio tribunal poderiam impactar positivamente no trabalho dos oficiais de justiça. Diminuir o volume de mandados expedidos, realização de diligências com mais efetividade, né? E o que ia promover a felicidade do oficial, e esse oficial feliz trabalha melhor do que a gente todo dia está perguntando: o que o tribunal vai fazer agora para prejudicar a gente? Isso não é inteligente, nem para a administração e nem para o jurisdicionado, porque todo servidor feliz trabalha melhor. E se a gente fica na expectativa de que o tribunal não quer que a gente seja feliz, a gente vai trabalhar mal, vai adoecer e o trabalho não vai ser tão bem feito quanto poderia. É verdade, até porque nós somos o tribunal, né? Exatamente. Assim, a gente, infelizmente, como você pontuou com muita propriedade, esse distanciamento entre setores, Você né? está vendo que esse distanciamento é feito pela gente mesmo, porque no meu discurso está aqui o tribunal e os oficiais de justiça. Porque nós, inclusive, assim, nós somos o tribunal que é conhecido pela população. Então, lá, quem chega não é o Gerardo, não é a Karenina. É o tribunal. É o tribunal, né? É o TJDFT que está ali na casa daquela pessoa num determinado momento. Então, assim, é perfeito isso. A gente precisa se encaixar dentro do tribunal, né? Assim, ser inserido, cobrar também que nós sejamos respeitados enquanto tais. Alguns colegas já me disseram assim: Gerardo, a impressão que eu tenho é que eu sou tratado como um terceirizado, que eu não sou do tribunal. Uhum. Quando o processo chega nessa questão, assim, na ponta ali do mandado, ele chama o terceirizado, entre aspas, né? Uhum. Oficial,
se vira, resolve esse pepino aqui e aí depois me traz aqui a resposta. Porque às vezes a gente precisa de uma estrutura e não tem. Né? Não tem o suporte, não tem ali assim, uma questão da segurança para resolver com a celeridade que seria necessária, né? Tem toda uma burocracia, por exemplo, para acionar a PM. Então, assim, às vezes a gente se sente meio desamparado nisso, né? Pelo menos as queixas que os colegas nos trazem. Mas, na verdade, nós estamos inseridos dentro da estrutura tribunal. Nós somos o tribunal. Uhum. Então, é muito importante essa visão, assim, para que a gente consiga ir melhorando a nossa atividade e dando uma resposta cada vez melhor para os jurisdicionados, que é o que nos interessa de verdade. E é até interessante esse ponto, né? Porque você é de Planaltina, né? E tá lá numa realidade agora sem fórum, né? Uhum. Você não tem local de trabalho hoje, né? Isso já tem de algum tempo, ouviu, né? Foi em janeiro. Contextualizar, né, a nossa audiência, e houve um incêndio lá no fórum de Planaltina, em janeiro. Em janeiro. Nós estamos agora em dezembro e essa questão não foi resolvida e os oficiais de justiça de Planaltina não têm local de trabalho hoje. Me conta como é que está sendo essa experiência aí. Com o incêndio, a única coisa que ficou funcionando no Fórum de Planaltina foi o Tribunal do Júri, que desceu o cartório e está no plenário. O posto de distribuição foi para o Fórum de Sobradinho e está dividindo a sala com o PDM de Sobradinho. É uma sala pequena, quem conhece sabe que cabem 4 pessoas lá, às vezes tem 5, em mesas diversas, né? E o que propicia uma desorganização. Nós estamos presenciando uma desorganização generalizada no que tange ao PDM de Planaltina. Mas eu acho que muito disso se deve a esse ajuste mambembe que o tribunal fez. A previsão de término da obra lá no Fórum de Planaltina é final de janeiro. Então, vai fazer aniversário e a gente ainda está sem sala. Olha que coisa impressionante, né? Um servidor do tribunal que trabalha presencial não tem um local de trabalho, né? Não. Então, assim, e os oficiais de justiça, eles sempre dão um jeito e resolvem, né? Uhum. Porque os mandatos continuam sendo cumpridos lá de Planaltina sem nenhum tipo de interrupção. Então, os oficiais acabam tendo que ir para outra circunscrição para receber os seus mandatos, para fazer as conferências, para resolver as questões administrativas, para voltar para Planaltina para cumprir. Olha o esforço disso. Né? Parece pouco, mas a ausência de uma base ali na circunscrição, ela causa alguns prejuízos. Prejuízos práticos. Você não tem um posto de descanso, você não tem um local para você ir ao banheiro, você tem que recorrer a estratégias no comércio local, e posto de gasolina. Você não tem a quem pedir socorro no caso de alguma intercorrência. Tem parte de uma estrutura funcionando no prédio do Ministério Público, que fica ao lado. E ali tem seguranças do tribunal, tem uma sala passiva, né? Tem algumas coisas funcionando ali. Mas o maior prejuízo que eu vejo nem é para o oficial de justiça ou para os servidores que estão em casa, né? Que isso também não chega a ser prejuízo. É para o jurisdicionado. Porque ele, na periferia, é muito comum você falar assim, olha, o senhor vai entrar na videoconferência, o senhor vai... Mas se eu precisar de alguém, eu vou aonde? O senhor vai procurar a Defensoria Pública, que está lá atendendo presencialmente ou pelo WhatsApp. Mas ele quer ir no fórum. Ele quer ir falar com alguém que deu uma solução para ele. E hoje isso mudou também para todo mundo no tribunal e principalmente para a Planaltina. O uso da internet para se acessar as varas ou os processos, ele hoje é quase unificado. Hoje você só fala com a vara por meio do balcão virtual. Tem um posto de atendimento ao atendimento virtual que está funcionando lá em todos os fóruns e no Ministério Público.
E esse jurisdicionado tem dificuldade de acesso e de inclusão digital. No meu setor em específico, não é um local onde a maioria das pessoas tem acesso. Ou, mesmo tendo acesso ao celular, não são incluídos digitalmente. Então, isso é uma dificuldade, sem o fórum. Olha só, são muitas coisas que às vezes as pessoas nem imaginam, né? E um ponto até que você levantou aí, né? São várias questões interessantes. Tem um ponto específico que eu queria, né, aprofundar um pouquinho. Você falou até da dificuldade de ter um banheiro Uhum. para ir, porque as pessoas imaginam, o oficial X passa o dia inteiro lá no setor. E eu imagino que para as mulheres isso se torna ainda mais difícil, né? Sim. Pela cultura, né, machista que a gente tem na sociedade. E eu queria ouvir de você, assim, se você enxerga mais dificuldades específicas para as mulheres, né, oficiais de justiça, em virtude dessa falta de estrutura, da falta de segurança, do próprio machismo, se as pessoas na rua tratam a oficiala com maior agressividade pelo fato de ser melhor, de ser mulher ou de uma maneira mais respeitosa do que seria se fosse um homem. O que você enxerga assim que são demandas específicas, né, de uma oficiala de justiça? Eu posso falar exclusivamente da minha experiência, né? E eu tenho a felicidade de dizer que a maior parte das demandas femininas que a gente analisa, inclusive de insegurança, não me traspassam de maneira muito forte. Ir no banheiro é uma delas, né? A gente vai no banheiro do restaurante do posto de gasolina, né? Que é próximo ao meu setor, ou nas salas comerciais no centro da cidade, lanchonetes e restaurantes. Mas no que tange à segurança, nos momentos em que eu percebo que será um momento de insegurança, eu estou sempre acompanhada da polícia. Medidas extremas, como o afastamento do lar, né? As buscas e apreensões, os despejos e reintegrações de posse. Nesses momentos, a gente está sempre com a polícia. Situação de medo, eu só passei uma. Na verdade, duas. A segunda, fui eu que me meti nela. A primeira foi o tribunal que me colocou nela. Que a gente estava falando da expedição de mandados duplicados. E isso é um risco. E isso as varas não visualizam esse risco. Eu fui intimar uma pessoa que tinha sido intimada pela mesma coisa no dia anterior, dentro do meu setor. E esse homem, que estava sob efeito de entorpecentes, crack, eu acho, ele virou um bicho. Ele falou: eu já falei que eu não ia. Eu cheguei, o senhor está intimado. Eu joguei o mandado por cima do muro e fui embora. Ele saiu para me tacar uma pedra. Não fosse o mandado duplicado, esse risco não teria acontecido. Porque se o cara ficou aborrecido com essa intimação ontem, ele vai ficar ainda mais aborrecido se você repetir essa intimação hoje. Não é verdade. Com certeza, né? O segundo risco que eu corri foi no cumprimento e na vontade de ter Desculpa, mas só fiquei curioso agora. E como é que você conseguiu se desvencilhar da situação dele Eu entrei saindo? dentro do carro e fui embora. Ah, que perigo. Eu não olhei para trás. Não olhei para Que trás. perigo. Desculpa, mas pode continuar com a Nada. segunda O situação. segundo risco foi no intuito de ter cumprido aquele mandado, que eu já tinha diligenciado em diversos horários. E eram 8h, 8h30 da noite, perto do Brejo. No Arapuanga, que é o meu setor, né? Uma área de grande periculosidade lá em Planaltina. E hoje é região administrativa também, né? Eu bati no portão, tomei um susto com a cachorrada saindo para se dirigir ao brejo. Chega um moço de bicicleta. Eu digo por que eu estou ali. É o moço que eu estou procurando. Eu vou ler a denúncia. Era uma denúncia. Era um roubo de um veículo. E eu só pensei. Fui ganha.
Perdi aqui, 8h30 da noite, Vou no ser meio do vítima. brejo, É. um cara que já está respondendo por roubo de veículo. Graças a Deus, tudo se desenrolou, comicamente, inclusive, porque ele tinha plena certeza que ele ia ser preso. Eu falei assim, mas se o senhor fosse ser preso, a polícia já tinha te achado. Não te achei? Mas eu vou ser preso porque o fulano tá preso. Mas ele não deve estar preso por conta disso. E aí foi o último mandato que eu cumpri aquele dia, porque apesar de ter sido tranquilo, eu falei assim, tá na hora de ir embora. Então esse risco fui eu que me meti nele. O outro não, me colocaram nele. É interessante você estar pontuando de maneira assim, com muita convicção, assim, que é o correto. Eu não tenho que ir em qualquer horário. Eu não tenho que me submeter a qualquer condição. Primeiro, a minha segurança. Uhum, Então, assim, não tem que estar 8h30 da noite num local naquele local. perigoso. Uhum, Assim, primeiro, assim, a nossa segurança, depois a nossa segurança, depois a nossa segurança, depois, né, beleza, como é que a gente consegue cumprir os mandados aqui? Ok, porque, assim, a gente tem que ter estrutura para trabalhar. Nós não temos que ser submetidos a um risco desproporcional, né? Porque senão as coisas começam a acontecer e aí depois, às vezes, o teu próprio tribunal pode dizer, não, nunca mandei ninguém você, ir nesse local tal hora, não, isso aí não, isso foi uma opção da pessoa que faz o horário dela, né? Então é bem, bem, bem importante aí o que você está pontuando também. E assim, uma outra questão, Karina, assim, hoje dentro do judiciário, o CNJ está trabalhando muito com esse tema, tem um pacto nacional pela equidade racial. uhum. Você, assim, já verificou, e a gente tem problemas, né, assim, muito sérios de racismo institucional. Você já verificou alguma situação que você identificou como sendo consequência desse racismo, não só institucional, mas da própria sociedade, seja dentro do Poder Judiciário, seja na maneira como os oficiais são tratados na rua? Ah, na rua, não. Na rua, é, eu vejo que me recebem tanto por eu ser mulher, ou quanto pela cor da minha pele. Eu não tenho uma experiência de uma pessoa branca, mas eu não me vejo diminuída nesse sentido. Não que eu tenha reparado, pelo menos. Eu trabalho numa localidade que tem pessoas bem humildes, né? De uma criminalidade muito grande, mas esse criminoso bate na janela do meu carro e pergunta se tem alguma coisa para ele naquele dia. Então, eu costumo dizer que eu me sinto mais segura lá no Arapuanga do que em qualquer quadra aqui na Asa Sul. Isso. É muito, É. muito maluco isso. Mas não vejo. Quanto ao tribunal, é só fazer uma fotografia, que você vai ver que a quantidade de colegas que estão no espectro não branco, e ali eu não vou colocar só negros, então, que negro está incluído preto e pardo, né? Segundo o IBGE, indígenas ou amarelos. Pessoas não brancas na fotografia do TJ é uma minoria mesmo. E vai diminuindo pa- à medida que vai aumentando a escala de importância daquela pessoa dentro do tribunal. Então, esse é o desafio hoje, é colocar mais pessoas não brancas dentro do tribunal. É um desafio interessante. O judiciário ainda é composto majoritariamente por homens brancos vindos de classe média Uhum. alta, dentro da estrutura, mas assim que a gente já sabe, né, de quase que castas, né, dentro da sociedade. Então, assim, acho que compete a toda a sociedade, né, todos nós que estamos dentro dessas estruturas para a gente ir quebrando esses preconceitos que infelizmente ainda estão
presentes na sociedade e acabam prejudicando muito, né, as pessoas E que influenciam nas decisões que são tomadas, né? Sim. Porque um país que tem a sua maioria mulheres, que tem em sua maioria negros, né? Que estão ali pretos e pardos, que tem uma minoria de representação, não reflete nas suas decisões e na sua legislação o que está na realidade da populacional. Então, essa pessoa branca, homem, de grande poder aquisitivo, que está tomando as decisões, vai impactar numa mulher preta lá na periferia de modo possivelmente danoso. Sim, porque não se identifica naquela realidade, né? É algo distante, é algo que às vezes está mais com receio, né? A visão é mais de se proteger daquilo, que cresceu imaginando que, não, ali é perigoso, né? Então não é a minha realidade. Isso é muito, muito interessante. Eu sou formado lá pela Universidade Federal da Bahia, né? E Salvador é a cidade que tem mais negros fora da África. E eu contava nos dedos das mãos a quantidade de negros que tinha na minha faculdade. O que, assim, é um paradoxo, porque se eu estou lá em Salvador, Salvador é composto majoritariamente de negros, o que deveria ser o correto proporcionalmente? A faculdade ter a maioria de negros. Exatamente. Mas não Não é a era, realidade. não era a realidade. Era assim, na época nem existiam ainda as cotas, então a realidade era de brancos, né? Assim, muitos homens e de poder aquisitivo razoável, porque para ingressar lá tinha que ter passado pelas melhores escolas. Então, isso reflete depois na estrutura dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, né, dentro dos vários órgãos que têm participação no sistema de justiça do nosso país. E aí acaba que esse sistema de justiça composto por uma minoria acaba se tornando um sistema de injustiça com a maioria, né? Essa é a realidade que você visualiza ainda hoje? Hoje continua sendo. Está melhorando a passos de tartaruga. Aí está. É Eu verdade, assim, acredito que haja uma possibilidade de melhora ali é um dos grandes desafios, assim, do Poder Judiciário no hoje, longo né? prazo. Ser mais inclusivo, mais democrático na essência, né? Sem essas discriminações, frutos, obviamente, também de, né, toda uma história de preconceito no Brasil, né, da maneira como a nossa sociedade foi formada, e agora é de responsabilidade de todos nós fazer essas mudanças que são necessárias para a Sim. construção de uma sociedade justa nos termos que a Constituição determina. É o reconhecimento da responsabilidade de cada um e do sistema como um todo, né? E é no judiciário, é no legislativo, é no executivo. Quem a gente está colocando dentro do Congresso Nacional? Né? Quem a gente quer colocar dentro do Congresso Nacional? Isso reflete o quanto esse racismo estrutural está enraizado na cabeça de cada um. Porque aquelas pessoas que estão lá e que não refletem a sociedade são eleitas por essa sociedade. É verdade. No STF, né? Em todos Agora, os espaços de poder. principalmente, nós temos uma única mulher Sim. dentro do tribunal, nenhuma pessoa negra. Flávio Dino, que foi indicado agora, ele tem uma autodeclaração pardo, né? Que põe ele dentro do espectro do IBGE de pessoa negra. É um homem. Nós temos um tribunal que não reflete o que é o Brasil. Sim. Assim, incompreensível, né? Assim, 10 homens de 11, não é essa a proporcionalidade da sociedade brasileira. Nunca. Então, assim, o quanto a gente ainda precisa avançar para, né, conseguir dar respeito, dar voz para todas as pessoas, voz para as mulheres, voz para os negros, voz para as várias comunidades que são tradicionalmente excluídas do processo decisório do nosso país. Então, um desafio enorme hoje do Poder Judiciário, talvez um dos maiores deles.
para essa e as futuras gerações. Com certeza. Karenina, querida, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Tenho certeza que trouxe várias informações para agregar muito na nossa audiência. Você é uma oficiala exemplar para todos nós, é uma grande liderança e a gente fica feliz, né, e orgulhoso de ter uma pessoa tão qualificada dentro da nossa atividade e que, né, busca todos os dias aperfeiçoar o trabalho dos oficiais de justiça. Muito obrigado. Eu é que agradeço e deixar um abraço para todo mundo. Para quem está me conhecendo agora, pode me encontrar no corredor e falar oi. É isso aí, amigos. Hoje conversamos aqui com Karenina Bispo, ex-presidente da AOJUS-DF, oficial de justiça do TJDFT há 14 anos, uma pessoa super querida e que sempre ajuda os colegas em todos os momentos que precisam. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Um forte abraço, até a próxima.